Vamos ouvir então aí só o áudio, tá, do que disse o João Vitor Xavier. Vamos lá. Houve um movimento muito organizado e muito orquestrado de quem passou a viver do quanto pior, melhor. E é bom dizer isso pro torcedor do Atlético. Saiba você, torcedor, que tem muita gente que ganha dinheiro quando o clube tá mal. Porque quando faz um elogio, o vídeo tem 5 mil visualizações. Quando dá uma porrada, o vídeo tem 50 mil visualizações. E aí, pinga mais dinheiro de monetização, né, Ale? Correto. Então, é muito ruim o caminho que isso está indo. É muito ruim. A crítica, ela é natural do processo. O jornalista, a natureza dele é a natureza crítica. A nossa aqui também é. A sua também é. Nós somos bicho chato, né? Sim, sim. Nós todos somos chatos, exigentes, cobramos. Muitas vezes com razão, algumas vezes sem razão. Nós também nos equivocamos. Claro. Mas muitas vezes os jornalistas têm a crítica também que é construtiva, que alerta, que ajuda a melhorar. Só que acho que no caso recente do Atlético, se passou muito do ponto do razoável. Se criou no Atlético um ambiente de terra arrasada que não existe e que nunca existiu no clube. De terra arrasada. Então, vamos lá. O Cruzeiro fez uma recuperação judicial para 18 anos. Vai pagar a sua dívida em 18 anos. É um caminho jurídico e burocrático que o clube entendeu. Qual que é o problema? O Atlético, estão cobrando que o Atlético, alguém vai lá, tire do bolso R$1 bilhão e paga a dívida amanhã. Alguém sabe se o Botafogo já pagou todas as suas dívidas? Sim. Alguém sabe se o Bahia, que tem dinheiro árabe, já está com tudo 100% resolvido? Alguém já sabe se... Eu entrevistei Valmar hoje, a entrevista com o presidente do Corinthians, está afastado. Nossa. Tá uma guerra lá. O Corinthians tem 2 bi tanto de dívida. Então, assim, pegaram o Atlético o seguinte, não, olha, agora o Atlético tem que estar com tudo pago, tem que estar com tudo da dívida quitada, porque senão não presta a gestão do clube. Salário, compra de jogadores, isso obviamente tem que ser pago, tem que estar em dia, isso é obrigação, comprou, tem que pagar, ponto. Agora, não dá para exigir do Atlético que o Atlético seja um clube que vinha de 50 anos de problema financeiro, tributário, administrativo, de elenco, que do dia para a noite o Atlético vira o Real Madrid, tem o melhor elenco do Brasil, tenha um estádio de primeiro nível como tem e que não possa dever nada desse estádio, que tenha uma dívida que foi herdada por quem tá aí e que essa dívida agora tem que ser paga do dia para a noite, só que isso virou algo muito lucrativo para meia dúzia de pessoas, ali. Que quanto mais batem, mais visualização ele tem. Então, o sentimento que a gente tem é que tem muita gente que deseja o quanto pior, melhor, sabe, Ale? E o torcedor tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas, né? Tem que ficar mais atento a esse tipo de situação, porque ela é recorrente, né, João? Tem muita gente que pratica esse tipo de comunicação e que, no final das contas, acaba atingindo aí uma galera, né? Aí o Matheus até falou indireta pro Betão, kkk, aí é sacanagem. Aí que tá, Matheus, eu não sei pra quem foi isso, porque o comentário do João Vitor Xavier foi tão vago que, por exemplo, ontem na live que eu fiz falando sobre isso, tinha muita gente achando que ele tava falando pro Everton Guimarães e pro Thiago Fernandes, porque eles criticam muito e tal. Então, assim, eu não sei pra quem que ele tava falando, né? Provavelmente, primeiro, já descartei aquele negócio de que sempre no Atlético fala dos tuiteiros, né? Que realmente tem uma turma lá que só fica falando ratos e não sei o que isso aí eu acho ridículo. Isso aí não é por aí, né? Tem uma turma no Twitter realmente, mas aí não é produtor de conteúdo do Galo, nada a ver, né? Então isso pra mim foi pessoal ou do YouTube, pessoal talvez aí do Instagram também, tem muita gente no Instagram trabalhando. Então a gente não sabe pra quem foi, né? Porque foi muito amplo o comentário, mas aí a gente pode comentar sobre isso. O que o Eduardo achou? Eu já falei muito ontem, depois eu falo um pouco mais, mas e aí? Eu gosto quando ele fala assim, é muito preocupante pro lado que isso tá indo. Eu também acho, assim, cara, extremamente preocupante quando um cara com o alcance do João Vitor Xavier vem no microfone da Itatiaia falar que existe uma indústria da crise, né? Que meia dúzia lucram com isso. Ô João, quem trabalha tem que ganhar. Se lucra mais ou lucra menos é um problema de cada um. O que me preocupa mesmo, assim, no fundo, é um programa com a envergadura que a Itatiaia tem, né? Ou tinha. Vir a público fazer acusações sem nomes, vagas, sendo que a própria rádio hoje é do dono do Atlético. Então, assim, a Rádio Itatiaia hoje presta o papel de defender o dono do Atlético. Hoje a Itatiaia faz assessoria de imprensa para o Atlético.
A Itatiaia vem com um dos seus maiores ícones lá, fazer um programa e fazer acusações, podemos dizer essa palavra assim, de meia dúzia, que a gente não sabe quem é. E a acusação da pessoa não ser atleticana e tá querendo ferrar o clube. Exatamente, a pessoa quer ferrar o clube para isso ganhar um dinheirinho. Cara, ele tá trabalhando, ele tem que respeitar quem tá trabalhando do lado de cá também. Então, é muito preocupante saber que o Atlético, o patrão, o patrão dele é o patrão do Galo. Então ele está defendendo os lados do Atlético e fazendo acusações de pessoas sem citar nome. Pode ser o Thiago Fernandes, pode ser o Beto Guerra, pode ser quem for. No mínimo deselegante uma acusação dessa, mas apanhou tanto no Instagram, mas apanhou tanto que apagou o post. Não foram suficientemente. Não tiveram culhão para bancar o post. Apagaram o post no Instagram de tanto que estavam apanhando. Porque fazer assessoria e notícia desse nível, falar que tem gente querendo prejudicar para ganhar o dinheiro por causa de like, que a desgraça tem mais like. Cara, existe alguém mais carniceiro que a Itatiaia? Que sempre dá as notícias rapidamente, doa quem doer? E realmente eles ficam incomodados. Porque, por exemplo, hoje a gente está com pouco assunto, né? Hoje não vai ser difícil. Mas quando tá aí com o futebol rolando e tudo mais, eles tomam piaba na audiência da gente. Pode pôr lá João Vitor, Alexandre Oliveira, pode colocar o Edu Panzo, qualquer um, toma tunda. Henrique André são profissionais maravilhosos. Eu adoro o Edu Panzo, o Henrique André, o Cláudio Rezende, fazem um trabalho sensacional. São profissionais do mais altíssimo nível. Agora, vir na Itatiaia, que é o dono e os menin, defender os menin e falar que tem meia dúzia sem nome, querendo prejudicar o Atlético, e perguntar se a SAF do Bahia tá quitada. A SAF do Bahia tá quitada e tá muito bem, obrigado. Tá muito bem, obrigado. O que o Atlético não fez na recuperação judicial, que era uma grande ferramenta, a gente está hoje muito menos endividado, o Atlético não fez, a gente sabe por quê. Então, cara, assim, triste, no mínimo triste ver o caminho, como diz ele, o caminho para onde está indo. É muito triste ver por um caminho que onde está indo. A maior rádio de Minas, uma das maiores rádios do Brasil hoje, o dono é o mesmo dono do Atlético, faz assessoria. Então, assim, muito triste. Realmente eu concordo com ele. É muito triste o caminho que está indo. A Nayara Cristina mandou aqui, ó. Eles estão apanhando para vocês, para Samuca TV. Não está dando credibilidade mais para nenhum lado. Do Samuca realmente apanha muito, né? É feio até. O torcedor cruzeirense hoje odeia Itatiaia, gente. Que os donos são atleticanos, o dono da rádio é atleticano. O torcedor cruzeirense odeia Itatiaia, odeia. Não escuta nem a pau. Poucos escutam. Então acho que essas coisas começam a ficar meio estranhas, sabe? Eu acho que começa a ficar muito estranho. Eu, sinceramente, acho que... Antes eu achava que não tinha problema nenhum, né? E, enfim, também cada um faz o que quer. Mas eu acho muito estranho hoje os donos do Atlético ser dono da Itatiaia, porque começa a ter conflito de interesse. É muito estranho. De repente, o vice-presidente da rádio falar que tem pessoas aí que torcem contra, que quanto pior, melhor, que elas monetizam. Quando eu já disse aqui, já deixei claro, se quiser debater isso comigo, eu debato na hora, porque o melhor ano da Web Rádio Galo disparado foi 2021. Agora só daqui 50 anos, hein? É meio... Isso aí eu acho muito estranho, sabe? Eu acho que a Itatiaia tem todo o direito de fazer falar da forma que eles quiserem, quiser ser mais otimista, defender os donos, sei por mim, pra mim isso aí não tem problema nenhum. Zero problema. Cada um faz o que quiser. Quem quiser defender, defende. Quem quiser criticar, critica. O que pra mim é bizarro é a rádio chegar e querer jogar, que tem alguns que jogam contra, que o pessoal... Aí fala assim, ó, tem que ficar de olho, viu? Como é que é? Tem que ficar de olho. Bom, então eu posso dizer que tem que ficar de olho quem tá falando, porque o patrão é o dono do Atlético, tem que ficar de olho também. Então, assim, pegou muito mal, né? Pegou muito mal isso. E eu espero que não aconteça de novo isso. Se acontecer, então fala. Quem é? Porque aí a pessoa pode até se defender, né? Aí a pessoa... Porque eu deixei claro, eu falei, se existe realmente gente que faz isso, aí eles estão certos e nós estamos juntos.
Aí tem que falar, eu quero saber quem é que não é atleticano e que tá por trás aí, tá querendo ferrar o Atlético, eu também quero saber quem é esse. Mas na verdade, Só que obviamente que isso não existe. O cara ser o mais corneta, na hora que tá rolando o jogo do Galo, ele não tá lá assim, ai meu, tomara que perca hoje. Não existe isso não, gente. Na verdade, Beto, isso que você tá falando, eu entendo, mas isso não existe. Porque existe uma coisa que chama liberdade de imprensa. O cara pode falar o que ele quiser. Não, isso eu tô falando. O cara Então, fala o que ele quiser. isso não existe. Ele pode falar o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Se ofender alguém, ele sofre as consequências. Mas Não, tô não falando, existe. Tô falando de alguém fazer de sacanagem, ninguém entendeu? faz sacanagem, isso não Cara, existe. Ninguém então perde isso que eu tempo acho, pra isso que eu fazer falei. isso. Não, eu nunca vi, eu falei, não. vi isso. O que eu mais quero, que eu já falei aqui, o que eu mais quero é o torcedor do Galo, como 2021, acreditando, consumindo tudo quanto é conteúdo, querendo ver tudo do Galo, porque o cara tá acreditando que o time vai ser campeão, feliz pra caramba. Só que a realidade desse ano é outra. A realidade desse ano é que o torcedor tá desanimado, o torcedor não tem acompanhado tanto que poderia. Os jogos do Atlético